Salve, galera do Vascão. Vamos analisar o empate em 1-1 com o Atlético Mineiro. Que olha, acho que não só eu, como todos nós que fazemos o dia a dia do Vasco, já nos falta palavras. Como falar para vocês? Tá muito complicado. Vamos falar isso. Salve, salve, galera do Vascão. Quem teve a infância, 80, até os anos 80, como eu, né, que pegou ainda os últimos anos do Roberto Dinamite, o Romário chegando, era a época que o meu tio, Ailson, me levava para o Maracanã, né, era sempre domingos ver o Vasco e quando chegasse em casa ver esses trapalhões. Naquela época você ouvia músicas dos seus artistas favoritos em disco, né? Era disco, não era CD como é hoje. Aliás, o CD também já está morto. Hoje é tudo online, se escuta música no YouTube, tem aplicativos só de música, né? Então o CD também está morto, mas o disco, né, era uma coisa bem do passado. E quando ele ficava arranhado, não ia a letra toda, quando chegava na parte arranhada, ficava repetindo aquela parte que está o arranho no disco. E hoje, analisar o Vasco, um disco arranhado. Já se falamos da limitação do time, da insistência do Fernando Diniz em certas peças, como o João Vitor, e também a falta de confiança dele em certas peças do elenco. Eu acho que ele, no sistema defensivo, ele não confia em pelo menos 80% dos jogadores que estão lá. No jogo passado, ele improvisou o Hugo Moura na zaga, já que não podia utilizar um contestado João Vitor. Já vamos falar do João Vitor, no contestado João Vitor na zaga, e improvisou o Hugo Moura, tendo que ainda já podia contar com o Luiz Gustavo, o Maurício Lemos, o Lucas Oliveira. O Lucas Oliveira foi lá para baixo das opções, para vocês verem que ele não confia. E nesse jogo ele improvisou um lateral direito, que é o Pomita, e botou o Vitor Luiz. O Vitor Luiz só entrou no segundo tempo porque o PH se machucou. Aí ele botou o Vitor Luiz e locou o Pomita para a sua posição de origem, que é a lateral direita. E um jogo que o Vasco tomou gol antes do primeiro minuto. Tomou um gol mais rápido do brasileiro dessa edição. Não sei se é da história dos brasileiros, mas tomou um gol antes do primeiro minuto. Acaba com qualquer esquema tático que vá fazer. E o time sentiu o gol, mas teve uma ajuda do Atlético Mineiro, que em vez de aproveitar que o Vasco tomou esse punk, eles recuaram. E nisso o Vasco começou a trabalhar a bola, conseguiu um gol de empate num pênalti que o defensor, agora não peguei quem era, não me lembro que era o defensor do Atlético, que foi infantil. Tentou deslocar o Coutinho no corpo, cometeu pênalti, e que, aliás, foi visível, mas o árbitro não viu, teve que o VAR corrigir, e o Vaete conferiu o empate. E nisso o Vasco cresceu, começou a tocar melhor a bola, o Pomita começou a se encontrar na lateral esquerda,
foi dele duas opções, né? Dois lances de perigo, de um cruzamento na área que não caiu para o Vaete, caiu para o Ryan cabeçar, só que o Ryan não é eximino cabeçador, cabeçou. Ele cabeceou certinho que o Everson fez tirou da ponta do dedo, que o Coutinho acreditou no lance, recuperou a bola, cruzou de novo, aí o Ryan cabeçou para fora. E no segundo tempo o Vasco morreu. Assim, ainda continuam com o Daniel Félix lá, né, que é o coordenador de performance, embora tenha um preparador físico, o Fernando Diniz. Já pelo jeito, nenhum preparador físico consegue fazer o time ter saúde nos 90 minutos com o Daniel Félix lá. E bom, aí o Vasco decaiu muito. E a melhor chance de sair com a vitória foi cada lado teve um lance, né? Com o Felipe Coutinho, que perdeu um gol inacreditável. O Biel, que entrou no segundo tempo do Atlético Mineiro, perdeu um gol inacreditável. Se bem que no Biel, se tivesse entrado, provavelmente o VAR teria chamado e anulado o gol, já que o Laico, que saiu da zaga, foi para o ataque, empurrou o Freitas. E um jogo que novamente mostrou limitação da equipe. E o Coutinho novamente não saudável. E eu estou na espera ainda dos jogadores do nível internacional que preocupam o adversário, como era o Paé, que juraram quando o francês saiu que ele viria 2 por 500 mil cada, já que ele ganhava 1,5 milhão, o mesmo salário do Coutinho. Até hoje eu estou esperando. Eu estou esperando também a direção profissional que o senhor Pedro Paulo, ou mais popularmente conhecido como Pedrinho, se gaba de ser, que, como os outros, tem dado um show de amadorismo, o time na zona de rebaixamento. Nem quando o resultado ajuda, se ajuda. O time se ajuda. Mas vai ter uma bucha aí, porque o mercado está aberto e não devem vir outros jogadores para reforçar a equipe, fora o Thiago Mendes, né, que já veio, e o colombiano que está vindo. Fora isso, um que estava especulado, praticamente certo para o empréstimo, está indo para o futebol russo. Mas me juram que essa geração salvou o Vasco. De que eu não sei. Da 77, alguém vai salvar o Vasco dessa direção? Essa direção não salvou o Vasco da 77. Essa direção queria tomar conta do futebol. Tomou no golpe jurídico futebol para a associação. E tanto é que eles não têm oposição. Pela primeira vez na história do Vasco, o Vasco, uma direção, não tem oposição. Leve esse ano, vamos confiar que ele é de situação. Ele não fala nada. Está conveniente com o que está. Aliás, a própria torcida, uma parte dela, e principalmente aquela chamada meu churrasco, minha vida. Que, aliás, de alguém criticar a direção lá em São Januário, que essa organizadinha aí ameaça fisicamente o torcedor. Num jogo contra não lembro contra quem, foi contra o Independiente Del Valle, né, que o Vasco já estava eliminado mesmo, que
que essa organizada, meu churrasco, minha vida saiu, que aí que houve crítica à direção lá. Mas é bem possível que o enviado de Deus faça uma coletiva, fale inclusive, quando não citam ele, né? Porque a agressão ao influencer, embora foi alguém direcionado, aliás, aliado à diretoria, aliás, faz parte da diretoria da comandante Tangerina, Tagarila, sei lá o quê, que até o Zé Comércio chama esse cidadão de... Não cita o nome nem o apelido do cidadão, fala que esse cidadão tem tornozeleira eletrônica. Agrediu o influencer lá com a invenção de um fanático, um porta-voz, né? Que eu acho que na nossa ética a gente não tem que concordar com agressão nenhuma. Inclusive desse influencer que citou o endereço do Pedrinho, mandou a diretoria lixar, aliás, a torcida lixar, jogador está errado também, mas a diretoria devia fazer BO contra esse cara. Não aplaudir a agressão, ainda mais dentro do clube, ao influencer. Está tudo errado. E na última coletiva que eu estive, inclusive, esse fanático porta-voz parecia que estava instruindo. Eu sou deficiente, se tiver verdade, escuto com implante, mas eu observo muito bem. Parecia estar instruindo. Está tudo errado. E não tem senso de urgência nenhuma. Inclusive, quando eu questionei ao Pedrinho, inclusive, fazendo uma citação ao Corinthians, que o Corinthians também deve a meio mundo, aliás, o mundo inteiro, na verdade, e consegue contratar jogadores bons, inclusive tem um holandês lá ainda. Eu não sei se o torcedor corintiano fica falando que o holandês ganha não sei quantos milhões. O que importa para eles dentro do campo. Aliás, o Vasco virou também uma torcida de fofoca, né? Que dá um guarida para uma ex-amante de... agora é ex-jogador. Se não, ainda tem pelo menos 3 semanas, né? Então, dia 2 de setembro, para reforçar, precisa de reforços fora do gol. O goleiro a gente tem. Embora não tenha reserva, porque o reserva, quando precisou jogar, tomou um frangaço. Mas fora o gol. E a lateral direita, que eu acho que o Vasco está bem servido, precisa de lateral esquerdo, já que o Fernando Diniz não confia nos 2 laterais esquerdos disponíveis, se bem que o Leandrinho estava servindo a seleção sub-20 e não estava disponível mesmo. Mas até agora ele não mostrou que confia no Leandrinho. Precisa de um meia. O Garré não sabe bater um escanteio. Teve já alguma coletiva, não lembro contra quem, que o Fernando Diniz não falou claramente, mas deixou transparecer que não confiava no Garré. E ele não sabe bater um simples escanteio. E quem poderia manter o nível do meio-campo com a saída do Felipe Coutinho? A diretoria vaidosa, que eles não vão falar que é isso, mas tinha parte da diretoria que queria já isso, porque eles têm a campanha de demonizar que veio com a 77. Não é à toa que eles estão tentando negociar, geralmente quem veio com a 77. Embora fizeram 3 janelas desastrosas, já deve foi relacionado de novo. Ah, não, desculpe, mas não falam por que veio com essa diretoria.
Lorde Augusto, poxa, cara, eu queria que o Pedrinho fosse premiado pela segurança pública de Angola. Porque inventou que um jogador virasse gangster. Que eu só ouvido uma vez essa palavra em um dorama, o Omalov, que a veterinária pensou que o céu era um gangster, quando reencontrou meses depois, gangster! Mas nada de negociar esses jogadores que ganham, o nosso ganha quase 500 mil por mês. Salário de craque, de gênio da bola. Mas o problema era o Francisco que ganhava 1,5 milhão, que já decidiu os jogos. O último jogo que eu vi alguém chamar a responsabilidade foi ele. Mas teve gente que acha que perfil de contrato teve até que se discordar, você não entende de futebol, que falou que o Lorde Augusto seria uma boa porque melhoraria o ambiente, porque ele era engraçado. Não sabia que a solução do Vasco era estar. Que, aliás, é o mesmo que falou que tinha inaugurou um termo na o Vasco, um time que tem, como fala, inaugura coisa de futebol, né? Pioneiro. E um termo chamado reunião pressionada. Tem X9 dentro do Vasco que vaza coisa pra gente fora. Quem sequer cobra o voo de dia do Vasco. Hoje o André Herman, que agora é da SPN, disse que o João Vitor pediu para sair. Bom, só se fosse no ano que vem, porque no regulamento do Campeonato Brasileiro só pode ter transferências para disputar a mesma competição que quem tem até 7 jogos. João Vitor já passou desse número. Fala para o cidadão no poste dele, só se for para o ano que vem, né? E agora, há pouco, na coletiva, Fernando Diniz desmente o cara. Mas eu não estou falando que o colega falou mentira, que cada um tem sua fonte, pode ser que a fonte dele introduziu ele ao erro, pode ser que a fonte dele disse a verdade, e também a gente não pode levar tudo ao pé da letra que os personagens falam, né? Às vezes o Fernando Diniz mentiu para não ter mais estresse que já tem entre a torcida e o João Vitor. Inclusive esse Fabinho, que é presidente da organizada Meu Churrasco Minha Vida, disse que era pessoal, que ia fazer a vida do João Vitor um inferno. Se o Pedrinho não tivesse aliança política com essa organizada, era obrigação dele, porque o João Vitor hoje, querendo ou não, hoje é ativo do Vasco, deveria falar, se acontecer alguma coisa com o João Vitor, eu serei obrigado a dar parte de vocês, porque eu não quero ser cúmplice de nada que acontecer com o meu jogador. Tudo muito complicado. Mas já esperamos, já conhecemos o modo operante dessa diretoria. Bloquear jornalista, bloquear a mídia, jornal de esporte que diga, bloquear ou ameaçar de processos críticos que eles tentam intimidar ou calar quem critica a diretoria. A mim vai sair por implante, vai entrar pelo outro. Desculpe, vai entrar pelo implante e vai sair pelo outro.
Não vai. Ou agora, eu não acredito que seja amando. Ninguém falou que o Fluminense foi amando do Pedrinho. Ele disse na coletiva, eu não mandei. Quem me conhece sabe que eu não mandaria isso. E ninguém disse que era ele. Mas ele sabe lá, a Deus, Buda, Maomé, Gandhi, sei lá, de qualquer criança que vocês forem ter, ele autocitou. Mas seja aliado da diretoria, ou porque gosta da diretoria, ou porque tem um Pedrinho como ídolo, agora ameaça o próprio torcedor. Muito, muito complicado. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, com a coletiva do técnico Fernando Diniz e o Boa Noite, com o resumo da segunda-feira do Vasco. Está muito complicado e o time não se ajuda. Até mais.